Correr é viver. Tudo o que acontece antes ou depois é apenas esperar. Essas palavras, ditas por Steve McQueen em Le Mans, capturam perfeitamente a obsessão que quase o destruiu. Isso não foi apenas um filme. Foi a tentativa desesperada de um homem de engarrafar a eletricidade, de capturar o terror e a beleza da corrida mais perigosa do mundo. Hoje, vamos revelar 21 curiosidades que você nunca soube sobre este filme icônico de 1971, além de uma curiosidade extra que vai te surpreender. O tratamento silencioso. Eis algo que desafia tudo o que Hollywood representa. Le Mans não contém absolutamente nenhum diálogo audível de nenhum personagem durante os primeiros 37 minutos do filme. Isso não é um erro de digitação. Mais de um terço de toda a duração do filme transcorre em quase total silêncio, com apenas o rugido dos motores, o barulho da multidão e os anúncios da corrida preenchendo a trilha sonora. Isso foi totalmente intencional. McQueen queria que os carros fossem as estrelas, não os atores. Ele lutou com unhas e dentes para eliminar a narrativa convencional, acreditando que as corridas falavam por si mesmas. Os executivos do estúdio quase tiveram ataques cardíacos, mas McQueen se manteve firme. Quando as primeiras palavras finalmente são ditas, elas impactam como um trovão. É uma escolha artística que nenhum grande estúdio aprovaria hoje em dia, o que torna ainda mais notável o fato de ela existir. Correndo com o pé quebrado. Poucas semanas antes do início das filmagens, Steve McQueen correu as lendárias 12 horas de Sebring com o pé esquerdo engessado. Ele o havia quebrado em 6 lugares, durante uma corrida de motocicleta em Lake Elsinore. Qualquer pessoa sensata teria desistido. McQueen não foi sensato. Ele mandou modificar o pedal do freio, colou lixa no gesso para melhorar a aderência e, de alguma forma, terminou em segundo lugar na classificação geral ao lado do copiloto Peter Revson. Perderam para a Ferrari de Mario André por apenas 23 segundos, uma das chegadas mais apertadas da história de Sebring. O Porsche 908 que ele pilotou naquele dia se tornaria mais tarde o carro-câmera de Le Mans, capturando algumas das imagens de corrida mais impressionantes já filmadas. O comprometimento de McQueen não era atuação. Era uma recusa absoluta em deixar que qualquer coisa, inclusive ossos quebrados, se interpusesse entre ele e sua paixão. Ultimato de Enzo. O grande Enzo Ferrari leu o roteiro e disse não. Quando os produtores abordaram o lendário fabricante italiano sobre o fornecimento de carros de corrida Ferrari 512 para o filme, Enzo impôs uma condição: reescrever o final para que a Ferrari vencesse. Os produtores recusaram. McQueen queria autenticidade e o roteiro previa a vitória da Porsche. A resposta de Enzo foi basicamente: então, encontrem suas Ferraris em outro lugar. E foi o que fizeram. A equipe de produção localizou Ferraris 512 com o distribuidor belga Jacques Swatters, cujo extravagante Frank Asham enfrentava dificuldades financeiras na época. Dizem que a participação dele no filme salvou seus negócios. É uma ironia deliciosa. O homem que construiu um império vencendo se recusou a deixar seus carros aparecerem em um filme, a menos que eles também vencessem na ficção. O ego competitivo de Enzo Ferrari se estendia até mesmo aos roteiros de Hollywood. Algumas lendas nunca se apagam. O preço da autenticidade. O crédito mais comovente do filme diz: agradecimentos especiais a David Piper por seu sacrifício. Esse sacrifício foi sua perna. O piloto profissional David Piper estava ao volante de um Porsche 917 durante uma sequência de filmagem em alta velocidade quando um pneu estourou. O carro bateu nas barreiras de proteção em ambos os lados da pista e se partiu completamente em 2. Piper sobreviveu, mas sofreu um corte profundo na perna. O que aconteceu em seguida foi catastrófico. Fluido de freio e detritos contaminaram o ferimento. Uma infecção se instalou e os médicos foram obrigados a amputar abaixo do joelho. Para compensar sua perda, a produção deu a Piper toda a receita mundial do dia de estreia do filme. Incrivelmente, Piper nunca parou de correr. Ele continuou competindo em eventos históricos por décadas com uma perna protética. Seu sacrifício se tornou parte da problemática lenda do filme. O diretor que desistiu.
O diretor original abandonou o projeto antes mesmo das filmagens começarem. John Sturges havia dirigido McQueen em Os Sete Magníficos e A Grande Evasão. Eles eram considerados uma dupla imbatível, mas Le Mans destruiu essa relação para sempre. Sturges queria uma história tradicional de Hollywood, com arcos dramáticos para os personagens, romance e um final otimista. McQueen queria algo mais próximo de um documentário, com diálogos mínimos e as máquinas como protagonistas. Eles discutiam constantemente. Finalmente, Sturges se cansou. Suas últimas palavras teriam sido: "Estou velho demais e rico demais para aguentar isso." Ele se afastou e nunca mais trabalhou com McQueen. Lee H. Katzman assumiu a direção, mas sob o rígido controle criativo de McQueen. O rei do cool havia vencido sua batalha, mas a um custo enorme. A corrida que ele não pôde disputar. Steve McQueen queria correr nas 24 horas de Le Mans de 1970. Não apenas filmar, mas competir de fato em uma das corridas de resistência mais perigosas do mundo, ao lado do lendário piloto Jackie Stewart. A inscrição foi feita. O carro foi preparado. Então, a seguradora descobriu e deu um ultimato. Correr em Le Mans significava perder toda a cobertura de seguro para a produção do filme. Milhões de dólares e centenas de empregos estavam repentinamente em risco. McQueen, pela primeira vez, teve que recuar. Em vez disso, sua produtora, a Solar Productions, inscreveu um carro-câmera, um Porsche 9008, dirigido por Herbert Ling e Jonathan Williams. Aquele carro realmente competiu na corrida, parando a cada 15 minutos para trocar os rolos de filme. Cruzou a linha de chegada em 9º lugar, mas não foi oficialmente classificado porque não havia percorrido a distância mínima exigida. Sem roteiro, sem problema. As filmagens começaram em 7 de junho de 1970, com um pequeno problema: não havia um roteiro finalizado. 3 roteiristas diferentes trabalharam em um trailer no set de filmagem, tentando freneticamente montar uma história coerente enquanto as câmeras já estavam gravando. O produtor Hal Hamilton admitiu mais tarde: "Tínhamos a estrela, tínhamos os pilotos, tínhamos uma incrível equipe de suporte técnico, tínhamos tudo, exceto um roteiro." O mecânico-chefe de McQueen, Hay Altunian, foi ainda mais direto: "Estávamos improvisando." McQueen sabotava deliberadamente qualquer tentativa de adicionar uma estrutura dramática convencional. Ele rejeitava histórias de amor, rejeitava histórias de fundo dos personagens, rejeitava a fórmula típica de Hollywood. Seu designer de adereços, Don Nunley, lembrou: "Steve lutou dia após dia para manter a história em um conceito minimalista. O relógio de $1 milhão. Aquele icônico relógio de mostrador azul que McQueen usa ao longo do filme. Quase não aconteceu e agora vale milhões." McQueen queria ter a aparência de um piloto de corrida autêntico, então consultou seu amigo Joe Seifert, um piloto profissional que por acaso era garoto propaganda da marca de relógios Heuer. Seifert emprestou a McQueen seu macacão de corrida, adornado com tintas de golfe, e sugeriu que ele usasse o recém-lançado Heuer Monaco. McQueen adorou a caixa quadrada incomum e o mostrador azul. 6 relógios Monaco foram usados durante as filmagens. Após o término da produção, McQueen deu um deles ao seu mecânico pessoal, Hag Altunian, com uma gravação que dizia: "Para Hag Lemon 1970. Esse relógio em particular foi vendido em leilão em 2020 por 2,2 milhões. O Monaco agora é conhecido permanentemente como o relógio de Steve McQueen, e a Tag Heuer lançou inúmeras edições em homenagem a ele desde então." Campeões por contrato. Os pilotos profissionais contratados para o filme receberam cerca de $100 americanos por dia. Para as sequências perigosas em alta velocidade, esse valor dobrava para $200 americanos. Não era muita coisa, mas todos queriam participar. 41 pilotos profissionais participaram das filmagens, incluindo 6 vencedores passados ou futuros das 24 horas de lama: Jackie Ickx, Richard Atwood, Gerard LaRousse, Derek Bell, Jürgen Barr e Mastin Gregory.
Isso representa um total de 16 vitórias na lama em um único set de filmagem. Derek Bell relembrou mais tarde. Cheguei a conhecer Steve muito bem. Dividimos uma casa durante as filmagens. Steve não queria ser uma estrela de cinema. Ele queria ser um piloto de corrida. Ele nunca se comportou como uma superestrela conosco. Era quase como se ele tivesse vergonha de estar entre nós, os pilotos. McQueen fretou um avião particular para que os pilotos pudessem assistir às suas corridas de verdade durante os intervalos das filmagens. Os carros disfarçados. Aquelas sequências de acidentes espetaculares. Eles não podiam arriscar destruir Porsches 917 e Ferraris 512 valiosíssimos. Cada carro valia mais do que a maioria das casas. Então, a equipe de produção usou a criatividade para disfarçar. Adquiriram chassis Lola T70 relativamente descartáveis e os equiparam com réplicas de carrocerias de Porsche e Ferrari. Quando você vê um 917 capotando na pista em chamas, na verdade está assistindo a um Lola disfarçado encontrando seu fim violento. A Ferrari falsa usada em uma das cenas de acidente era controlada remotamente. Segundo relatos, ela pegou fogo antes do previsto durante uma das tomadas, e o dublê que tentava fugir não conseguiu ir longe o suficiente antes da explosão. Ele sofreu queimaduras, e apenas parte daquela cena entrou no filme final. Ninguém disse que fazer o filme de corrida mais realista de todos os tempos seria seguro. Um rosto cheio de fogo. 5 vezes vencedor de Le Mans. Derek Bell quase morreu durante as filmagens deste filme. Em uma das cenas, sua Ferrari pegou fogo enquanto trafegava em alta velocidade. Bell conseguiu escapar do veículo em chamas, mas sofreu queimaduras graves no rosto. E esse nem foi o pior desastre ocorrido durante as filmagens. Somado à amputação da perna de David Piper, a produção ganhou uma reputação de perigosa. Mesmo assim, surpreendentemente, os pilotos continuaram aparecendo, continuaram ultrapassando os limites e continuaram entregando imagens autênticas de corrida, nunca antes capturadas. O contrato de McQueen estipulava especificamente que ele dirigiria todas as suas próprias corridas. Os pilotos profissionais aceitaram isso, embora se recusassem a pilotar ao lado dele durante as sequências mais perigosas. Eles sabiam a diferença entre coragem e imprudência. Bell venceu lama 5 vezes de verdade, mas sua experiência mais próxima da morte aconteceu enquanto fingia correr. Se você gostou dessas curiosidades, clique no botão Gostei agora mesmo. Isso ajuda mais fãs de corrida a encontrarem este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Além disso, deixe um comentário dizendo qual filme de corrida merece um vídeo só para ele. Congelado em junho. Observe atentamente as sequências de parada noturna nos boxes. Você notará algo estranho. A respiração do ator é visível, criando pequenas nuvens de condensação no que deveria ser uma corrida em junho na França. O problema é que as filmagens atrasaram drasticamente. O que estava planejado para 3 meses se estendeu para 5. A produção, que começou no início de junho, só terminou em 10 de novembro, 2 meses após o prazo. No outono, as temperaturas na França caíram significativamente, mas o filme precisava manter a continuidade com as sequências de corrida de verão. Então, os atores gravaram cenas de pit stop em condições congelantes, fingindo que era uma noite quente de junho, enquanto a respiração deles denunciava a verdade. As equipes e os patrocinadores precisavam ser convencidos a estender seus compromissos semana após semana. Mais carros, caminhões, pilotos e mecânicos eram necessários. O orçamento sangrava dinheiro a cada dia que passava, de Hollywood a Seinfeld. O Porsche 917 que Steve McQueen dirigiu no filme Chassi número 22 teve uma longa jornada desde 1971. Após o término da produção, o carro continuou competindo ao longo da década, pilotado por equipes privadas, incluindo Reinhold Just e Willie Cowen. O piloto Brian Redmond, que havia participado da corrida de Le Mans de 1970, acabou comprando o carro. Posteriormente, ele passou para Richard Atwood,
o homem que venceu a verdadeira edição de 1970 das 24 horas de Le Mans. Ele a chamava, em tom de brincadeira, de sua aposentadoria. Em 2002, o comediante Jerry Seinfeld adquiriu o lendário carro. Ele encomendou uma restauração completa, reproduzindo fielmente sua configuração original do filme Lemon, incluindo a pintura da Gulf. Em janeiro de 2025, a Maycomb Auctions realizou um leilão do carro, que acabou sendo vendido em uma transação privada. O Porsche de Steve McQueen completou um ciclo, permanecendo um dos carros de cinema mais valiosos de todos os tempos. Um herói perdido cedo demais. Joe Sifford, amigo e ídolo de Steve McQueen nas corridas. O homem que ajudou a compor todo o visual de McQueen para o filme jamais viu seu legado duradouro. Apenas alguns meses após a estreia de Lamas, Sifford morreu em Brands Hatch durante uma corrida de Fórmula 1 que não valia nada para o campeonato. Uma falha na suspensão fez com que seu BRM batesse e pegasse fogo. Tragicamente, os extintores de incêndio à beira da pista falharam e os socorristas não conseguiram chegar a tempo. Ele morreu por inalação de fumaça, tendo sobrevivido ao impacto inicial com apenas uma perna quebrada. 50.000 pessoas lotaram as ruas de Fribourg, na Suíça, para seu funeral. Liderando o cortejo estava um Porsche 917 com a pintura da Gulf, o mesmo carro que a Cariford havia emprestado a McQueen para o filme. Algumas histórias não têm finais felizes, mas o espírito de Seifert viverá para sempre em cada fotograma de Le Mans, uma vitória que nunca aconteceu. Eis algo que a maioria dos espectadores desconhece. Aquele icônico Porsche 917 azul e laranja da Gulf Oil, mostrado vencendo a corrida Lemon no filme, nunca venceu de fato as 24 horas de Le Mans. As 3 vitórias legítimas da Gulf Oil na corrida Lemon foram conquistadas por um Ford GT 40 em 1968 e 1969 e um Golf Mirage GR 8 em 1975. O melhor resultado de um Porsche 917 Golf em Lemon foi o segundo lugar, conquistado por Richard Atwood e Herbert Miller em 1971. Portanto, o clímax triunfante do filme retrata algo que nunca aconteceu na realidade. McQueen estava criando sua versão perfeita de corrida, onde o carro que ele mais amava cruzava a linha de chegada em primeiro lugar. Às vezes, o cinema nos dá o que a realidade nos nega. O Golf 917 conquistou a imortalidade através do cinema, não por meio de uma bandeira quadriculada real, o sacrifício supremo de McQueen. O filme quase levou Steve McQueen à falência. Quando a produção saiu do controle, ultrapassando em quase 1,6 milhão de dólares americanos seu orçamento já considerável, medidas desesperadas se fizeram necessárias. McQueen fez um sacrifício extraordinário. Ele abdicou de todo o seu salário pelo filme, além de sua porcentagem nos lucros futuros, apenas para garantir que Le Mans pudesse ser concluído. Para um homem que era então um dos atores mais bem pagos de Hollywood, isso representou uma devastação financeira. Além do dinheiro, a produção custou a McQueen seu casamento. Sua esposa, Nila, estava presente durante as filmagens, mas a notória infidelidade de McQueen e seu foco obsessivo no projeto criaram uma barreira irreparável entre eles. Quando as filmagens terminaram, McQueen havia perdido seu casamento. Sua produtora estava em ruínas e inúmeras relações profissionais foram destruídas. Seu projeto dos sonhos se tornou seu pesadelo pessoal. Tipo sanguíneo à mostra. Se você observar atentamente a parte de trás do capacete de Steve McQueen durante as cenas de corrida, notará algo incomum. Seu tipo sanguíneo, grupo. OD negativo claramente visível. Isso não foi uma invenção do departamento de adereços. Era uma prática autêntica das corridas da época. Pilotos profissionais exibiam seu tipo sanguíneo em seus capacetes ou macacões para que as equipes médicas pudessem fornecer atendimento imediato em caso de acidentes graves. McQueen insistiu nesse detalhe porque queria autenticidade absoluta. Cada elemento da personalidade de Michael Delaney, incluindo sua aparência, foi inspirado em protocolos reais de corrida.
A atenção aos detalhes se estendeu por toda a produção. Em vez de usar atores americanos interpretando pilotos estrangeiros, McQueen contratou atores internacionais de verdade, que falavam seus idiomas nativos com naturalidade em cena. Você não reconhece o piloto italiano por gestos estereotipados. Você o reconhece porque ele fala italiano. 10.000 metros de filme. McQueen era tão obcecado por inovação visual que queria empregar uma técnica revolucionária de tela dividida chamada imagem multidinâmica em Lean. Ele a havia usado com sucesso no caso Thomas Crown 3 anos antes e acreditava que ela poderia transformar as filmagens de corridas. O diretor de fotografia Robert Hauer e sua esposa sofreram um grave acidente de carro no último dia de filmagens. Um final irônico e infeliz considerando o tema. Ambos sofreram ferimentos, mas felizmente sobreviveram. As próprias sequências de corrida exigiram técnicas de câmera inovadoras. As câmeras foram montadas em carros que trafegavam em velocidades reais de corrida, algo que nunca havia sido tentado em tal escala. O comprimento total de todos os rolos de filme utilizados durante a produção ultrapassou 10.000 metros. Quando os editores finalmente reuniram as filmagens, depararam-se com um quebra-cabeça monumental para resolver e um filme caótico para montar. A cadeira vazia na estreia. Quando Lemon estreou em 23 de junho de 1971, uma pessoa estava visivelmente ausente da celebração, o próprio Steve McQueen. Depois de tudo o que havia sacrificado, depois de perder o casamento, o dinheiro e inúmeras amizades, McQueen não conseguiu se obrigar a comparecer à sua própria estreia. A experiência o deixara emocionalmente exausto demais, amargurado demais com os compromissos que lhe foram impostos. As críticas não ajudaram. Em sua maioria, os críticos ficaram confusos com a estrutura não convencional, os diálogos mínimos e o final ambíguo. O filme não conseguiu recuperar seus custos de bilheteria, mas McQueen já tinha visto isso antes. Inicialmente, Bullitt também foi subestimado. Ele sabia que o que havia criado era algo sem precedentes, algo que as gerações futuras entenderiam melhor do que seus contemporâneos. Ele estava certo. Lemon é hoje universalmente considerado o melhor filme de corrida já feito. McQueen simplesmente não viveu o suficiente para ver sua afirmação ser confirmada. A última corrida. Após o término de Lama, Steve McQueen nunca mais correu profissionalmente. O desgaste físico e emocional da produção mudou fundamentalmente sua relação com o automobilismo. O homem que sonhara em competir em Lama, que pilotara com o pé quebrado em Sebring, que construíra toda a sua identidade em torno de ser primeiro piloto e depois ator, abandonou as corridas competitivas para sempre. Alguns dizem que as restrições do seguro e as pressões dos estúdios finalmente o convenceram de que os riscos não valiam a pena. Outros acreditam que a produção simplesmente drenou toda a sua paixão pelas corridas. Muitas pessoas passam a vida fazendo coisas mal feitas. Correr é importante para os homens que se destacam. Quando McQueen deixou de poder correr de verdade durante as filmagens, algo dentro dele se quebrou. Ele permaneceu um entusiasta de carros até sua morte em 1980, mas a feroz chama competitiva que o impulsionou a fazer Le Mans finalmente se apagou. Curiosidade extra. A multa de 14 milhões de dólares pelo celeiro. Aqui está a curiosidade extra que eu venho anunciando e é realmente incrível. O Porsche 917 que Joe emprestou a McQueen para o filme Lemon, chassi número 24, desapareceu após a morte de Seaford. Seus herdeiros o venderam para um excêntrico colecionador francês que simplesmente o guardou em uma garagem rural e se esqueceu dele. Por quase 30 anos, um dos carros mais importantes da história do cinema permaneceu intocado em um galpão na França. Quando o colecionador faleceu em 2002, o carro foi descoberto em condições quase originais, ainda ostentando a pintura do filme Lama, com o estepe original Space Saver, o tanque de combustível Firestone e os pneus da época intactos. Foi o ápice de um achado em um celeiro, seguido por uma restauração meticulosa. Este ícone da história do cinema foi vendido em leilão em Pebble Beach, no dia 18 de agosto de 2017,
pelo valor absolutamente impressionante de 14 milhões de dólares americanos, estabelecendo um recorde para qualquer Porsche vendido em leilão público. E é isso. 21 fatos curiosos sobre um filme que quase matou os homens que o fizeram, mas acabou vivendo para sempre. Leond não era apenas o projeto dos sonhos de Steve McQueen. Era sua obsessão, seu sacrifício e, em última análise, sua obra-prima. Mais de 50 anos depois, nenhum filme de corrida conseguiu igualar sua autenticidade crua. Clique no botão de inscrição, junte-se ao clube de reprises e vamos provar que o cinema clássico nunca sai de moda. Agora, conte para nós nos comentários qual momento de Le Mans ainda te arrepia e qual filme devemos abordar em seguida. Até lá, continuem correndo e assistindo aos filmes repetidamente.